Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e na mansão dos mortos. Pois o Senhor se fez obediente até a morte e morte de cruz. E por isso Jesus Cristo é Senhor, na glória de Deus Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros irmãos e irmãs, reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Rezamos de modo especial pela alma, pelo descanso de Letícia, e também apresentamos ao Senhor todas as intenções que trazemos em nossos corações. Ó Deus, que fizestes vosso Filho padecer o suplício da cruz para arrancar-nos a escravidão do pecado, concedei aos vossos servos e servas a graça da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto a pessoas abatidas. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor atribui-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxima-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é quem me vai condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Por vossa causa é
Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como um estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como um fogo abrasador, e os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. O insulto me partiu o coração. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena. Procurei quem me aliviasse e não achei. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Cantando, eu louvarei o vosso nome. Agradecido, exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá se procurastes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partida. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partida. Salve nosso Rei, somente vós tendes compaixão dos nossos erros. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com o sumo sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo,
ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, seguimos trilhando nossa caminhada de fé, nosso caminho junto com Cristo para Jerusalém celeste. Mas antes disso é necessário que nós percorramos a nossa vida nesse momento, buscando ser fiéis àquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Um pouco isso que fala para nós hoje a leitura do profeta Isaías. Esta confiança daquele que busca realizar a vontade de Deus, a confiança de que Deus nunca o abandona, de que Deus sempre está do seu lado. Viver e realizar a vontade de Deus na nossa vida significa que junto com Cristo nós devemos trilhar esse caminho da verdade. Junto com Cristo, peregrinar rumo a Jerusalém, subir para Jerusalém. Junto com Cristo, sofrer a sensação do abandono daqueles que muitas vezes nos amam, e junto a Cristo perseverar nesta caminhada, abraçar a cruz e amar esta cruz, com a certeza de que Deus sempre está do nosso lado. Deus é aquele que nos auxilia, nos dá força e nos dá o discernimento necessário. A Igreja hoje nos convida a refletir e a rezar também esta figura de Judas Iscariotes, esse rapaz, esse homem que é um dos amigos de Jesus, um dos 12, um daqueles que foi convidado a seguir mais de perto a Jesus, fazendo a experiência de Deus. Esse Judas que aprendeu tudo de forma igual com os outros 11 discípulos. Da mesma forma como Jesus tratava os outros 11, tratou Judas. Tudo aquilo que Jesus ensinou para os outros 11 discípulos, também ensinou para Judas. Mas este se deixa levar pela própria vontade, pelo próprio desejo, pelos próprios projetos, deixando o projeto de Deus de lado. Deixando o projeto de Deus de lado e deixando-se dividir ao meio, deixando-se influenciar pelo poder e pela ganância. Aquele que é o libertador, que é o Cristo, ele é vendido pelo valor de um escravo, 30 moedas de prata na sua época. Se é vendido pelo valor de escravo, ele que vem para nos libertar. Mas mesmo assim, se nós pararmos para olhar, em nenhum momento Jesus chama Judas de traidor. Pelo contrário, quando Judas se aproxima de Jesus no Horto das Oliveiras, Jesus o chama de amigo. Em nenhum momento Jesus rompe com Judas, mas Judas rompe com Jesus. E nós também, da mesma forma, no nosso processo de fé, no nosso processo de busca de realizar a vontade de Deus na nossa vida, muitas vezes nós deixamos o projeto de Deus de lado. Muitas vezes rompemos com Deus, mas Deus nunca rompe conosco. Por mais que nós traímos Deus, por mais que deixamos Deus, projetos de Deus de lado na nossa vida, buscando só os nossos próprios interesses, Deus sempre está do nosso lado. O Papa Francisco, hoje de manhã, falava sobre as atitudes de Judas que ainda nós temos na nossa sociedade hoje em dia. No momento em que nós usamos da debilidade e das necessidades dos nossos irmãos para tirar benefícios próprios. Nós vemos
alguns relatos, né, nesse momento em que a sociedade sofre com a questão do coronavírus. Quantos lugares tentaram tirar proveito vendendo mercadorias mais caras? Ou tantas pessoas tentaram tirar proveito desse momento da humanidade? Não só nesse momento, mas desde antes, se nós pararmos para olhar, quantas vezes as pessoas tentam buscar tirar vantagem daquilo que é a necessidade do irmão, ao invés de estender as mãos e ajudar o próximo. Isto é uma atitude de ser Judas. Ao invés de colocar em prática, fazer opção pelo projeto de Deus, acabamos fazendo opção por aquilo que é o nosso projeto, buscando o nosso próprio conforto, buscando os nossos próprios ideais e deixando o projeto do amor de lado. Papa Francisco ainda falava que todos nós carregamos um pequeno Judas dentro do nosso coração, que é esta tendência de nos deixar levar pelo pecado na nossa vida, é essa tendência ao egoísmo, essa tendência de não querer assumir o projeto de Deus. Temos que fazer a grande pergunta no nosso coração, na nossa vida: onde está Jesus? Onde está Judas na nossa vida? Em que momentos, em que atitudes eu sou Judas? Em que momentos e atitudes da minha vida eu não faço a opção pela vontade de Deus, pelo amor de Deus, mas faço simplesmente a opção por aquilo que me é mais cômodo, por aquilo que me é mais vantajoso, por aquilo que eu gosto, por aquilo que eu quero, ao invés de parar e perguntar se é a vontade e se é o projeto e o desejo de Deus. Peçamos a Deus na liturgia de hoje que Ele nos envie o Santo Espírito para nos iluminar na nossa caminhada, para que cada vez mais Judas diminua dentro de nós e que a presença de Cristo cada vez mais resplandeça em nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao nosso bom Deus as nossas preces. A nossa resposta será: Senhor, conduzi-nos no bom caminho. Senhor, conduzi-nos no bom caminho. Tornai, Senhor, a Igreja sempre mais comprometida com a vida dos mais vulneráveis. Nós vos pedimos. Senhor, conduzi-nos no bom caminho. Firmai as autoridades públicas e políticas na fidelidade ao bem comum e no desempenho ético de suas atribuições. Nós vos pedimos. Senhor, conduzi-nos no bom caminho. Protegei os perseguidos por causa do compromisso com a paz e com a justiça do vosso reino. Nós vos pedimos. Senhor, conduzi-nos no bom caminho. Renovai a disposição do vosso povo de viver de forma consciente e plena os mistérios pascais. Nós vos pedimos. Senhor, conduzi-nos no bom caminho. Dai-nos forças para nunca vos trair, nem trair as pessoas, e defendei-nos das mentiras. Nós vos pedimos. Senhor, conduzi-nos no bom caminho. Tudo isso te pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos.
e para nós vai se tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nossa oferenda e deixai agir vossa misericórdia, para que consigamos os frutos do sacramento em que celebramos a paixão do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Já se aproximam os dias da sua paixão salvadora e de sua gloriosa ressurreição. Dias em que celebramos com fervor a vitória sobre o antigo inimigo e entramos no mistério da nossa redenção. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, em humilde adoração, nós nos associamos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estarmos aqui na sua presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Inácio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Rezemos por todos os nossos irmãos falecidos e pela alma de Letícia Botelhos. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Miguel Galicóis, Santa Miriam de Jesus crucificado, e todos que neste mundo nos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas direi uma palavra e serei salvo. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela morte do vosso Filho, proclamada em cada Eucaristia, concedei-nos crer profundamente que nos destes a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos a nossa Mãe do Belo Ramo para nos acompanhar na nossa caminhada. Nossa Senhora do Belo Ramo, que salvastes das águas a menina arrastada pela correnteza, socorrei com bondade os fiéis que depositam toda a sua confiança aos pés de vossa imagem venerada. Ajudai com o vosso poderoso amparo os homens e mulheres que se afogam nos erros e nas ilusões deste mundo. Os jovens imploram a vossa proteção, os pais os suplicam pelos seus filhos. Ouvi, Senhora, suas preces angustiadas. Sede a mãe vigilante das crianças, a virtude dos jovens, a luz dos casais, a força dos doentes, o consolo dos aflitos. A todos os que perigam em seu corpo ou em sua alma, estendei, Virgem Santa, o ramo salvador, vosso Filho Jesus. Amém. Nossa Senhora do Belo Ramo, Rogai por nós. São Miguel Garicoides, Rogai por nós. Santa Miriam de Jesus Crucificado, Rogai por nós. servo de Deus, Padre Augusto de Ecopar, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.